Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Engenharia Química ao alcance de todos. Eu sou o seu anfitrião, coordenador desse projeto, professor Rafael Supino da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Aqui, a nossa missão é relacionar conceitos da engenharia química com situações presentes no nosso cotidiano. Buscamos desmistificar a engenharia química, compartilhando nosso conhecimento com vocês. Se vocês estão aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever no nosso canal, curtir os nossos vídeos, ativar as notificações. Assim vocês sabem quando a gente tiver novidades por aqui. Vocês já devem ter acordado com aquele cheiro de pão quentinho pela casa, feito por uma avó, ou mesmo ter ido buscado aquele pão quentinho na padaria. Mas você sabia que a preparação do pão e o seu crescimento tem tudo a ver com engenharia química? É o que nós vamos ver hoje no nosso vídeo. Depois da gente ver a parte teórica de balanços de massa e energia, agora a gente vai aplicar esses conceitos em um exemplo do dia a dia de vocês. Nós vamos fazer hoje uma preparação de um pão. E esse pão, não só a gente vai ver balanço de massa e balanço de energia, mas a gente vai também trabalhar com reação química, no caso uma reação bioquímica ou biológica. Vamos com a gente ver a engenharia química por trás da preparação de um pão. Para a nossa receita, precisaremos de farinha de trigo. Ela é composta por carboidratos, gorduras e proteínas, sendo essa fração a mais relevante para o processo de produção do pão. As proteínas gliadina e glutenina compõem o glúten e são essenciais para a formação da massa. Açúcar tem a função de alimentar as leveduras contidas no fermento, ocasionando a fermentação, além de dar sabor e coloração ao pão. Sal. Além de dar sabor ao pão, ele interage com a água e também colabora para a formação do glúten. E óleo. Sua principal função está relacionada à textura do pão, tornando-o mais macio. Nesse caso, utilizamos azeite de oliva. Fermento biológico possibilita o crescimento do pão através do processo de fermentação. A água é responsável por promover a hidratação da massa e pela formação do glúten. Inicialmente, misturamos todos os ingredientes mexendo bem. Adicionamos gradativamente a farinha e sovamos a massa. Ao entrar em contato com a água e expostas à agitação mecânica, as proteínas gliadina e glutenina rompem suas ligações internas e ligam-se entre si, dando origem ao glúten. Outras receitas também contam com ovos, contribuem para a ligação dos ingredientes e dão mais consistência à massa. Leite também melhora a consistência da massa, a coloração e retarda a fermentação, deixando-a mais efetiva. Agora deixamos a massa descansar por um bom tempo, de modo que o processo de fermentação seja favorecido. Todos nós já tivemos a oportunidade de comer um bom pão bem quentinho, fofinho e ao mesmo tempo crocante. Mas será que vocês já se perguntaram como é possível usar farinha de trigo, água, sal, açúcar, óleo e fermento biológico e no final obter aquele pão tão gostoso? O grande segredo está no uso de um micro-organismo específico, como o fermento biológico. Na verdade, esse fermento é uma levedura, a Saccharomyces cerevisiae. Os micro-organismos são organismos microscópicos. Eles são tão pequenos que não conseguimos vê-los a olho nu. Conseguimos identificá-los utilizando um microscópio. Essa levedura faz parte de uma categoria de micro-organismos, do reino dos fungos. Eles necessitam de matéria orgânica para sobreviverem e crescerem. Assim, especificamente as leveduras, elas são unicelulares. A Saccharomyces cerevisiae é muito utilizada como fermento biológico de pão ao longo de toda a humanidade.
Até agora, nós apresentamos o ator principal que faz o pão crescer, mas ainda não respondemos como o pão cresce. Como um ser vivo, da mesma forma que nós, essa levedura necessita de nutrientes para ter energia e multiplicar-se. Neste caso, a Saccharomyces cerevisiae utiliza o açúcar e o amido. É por isso que para prepararmos o pão é necessário farinha como fonte de amido, açúcar, sal, óleo, água como principais ingredientes. Quando a Saccharomyces cerevisiae consome o açúcar e o amido, várias reações bioquímicas ocorrem dentro dela. Assim, como consequência dessas biorreações que ocorrem dentro da levedura, essas células liberam etanol e gás carbônico, conhecido CO2. Só para lembrar, a massa do pão é na verdade uma mistura de vários ingredientes. A farinha do pão contém o glúten. Este glúten é uma proteína e que na massa forma uma rede. O gás carbônico, quando liberado pelas leveduras, ele tende a sair da massa, mas na verdade ele acaba ficando preso nessa rede de proteínas, tendendo a esticar a massa. É por isso que temos a sensação ou mesmo a impressão de que a massa está crescendo. Agora nós conseguimos responder a nossa pergunta. Por que a massa do pão cresce? A massa do pão cresce por causa do gás carbônico liberado pelas leveduras durante o seu ciclo de vida. Este gás carbônico fica incorporado na massa, esticando as fibras de glúten, dando a impressão de crescer. Depois disso, é só assar e, o mais importante, comer. A Saccharomyces cerevisiae, que é uma célula, quando viva, realiza várias biorreações em seu interior. Ela consome diversos nutrientes, incluindo a glicose. Também libera etanol e CO2, além de outros componentes e calor. Para concluir o nosso trabalho, vamos fazer um pouquinho de equacionamento, como a gente gosta bastante de fazer aqui no Engenharia Química ao alcance de todos. Primeiramente, vamos simplificar toda essa explicação que a professora Lucimara deu sobre o crescimento celular e a fermentação nessa equação química que está mostrada aqui, em que nós temos a glicose se transformando em gás carbônico e etanol por ação da levedura que está fermentando esse açúcar. Do princípio de conservação da massa, a massa da glicose deve ser igual à massa de CO2 e etanol no final de toda a fermentação. Mas esse princípio não se aplica ao número de mols quando há uma reação química envolvida, pois há transformação da matéria. Vejam, a glicose está sendo transformada em gás carbônico e em etanol. Então, como a gente faz o balanço molar desse sistema? Retornando ao balanço material geral de qualquer sistema, nós temos que o que entra do nosso volume de controle, menos o que sai, mais o que é gerado, menos o que é consumido, é igual ao acúmulo. Vocês se lembram disso do vídeo de balanço material. O consumo agora se refere ao reagente que está sendo consumido na nossa reação. E a geração se refere ao produto formado nessa reação. Esses são dois novos termos que lá naquele primeiro vídeo nós desconsideramos, porque a gente não tinha uma reação química envolvida. Por ser consumido, há um decréscimo na massa do reagente, ou no número de mols desse reagente, com o tempo ou o caminho da reação. E o produto, por estar sendo formado, há um aumento no número de mols ou da massa desse material com o tempo ou o caminho da reação. Então, a glicose, ao passo que ela vai sendo consumida, vão sendo gerados gás carbônico e etanol. Mas se a formação do produto decorre do consumo do reagente, então deve haver alguma coisa que relacione ambos. E é o conceito do grau de avanço. Vamos simplificar ainda mais. Tomando uma reação A formando 2B, ou seja, um reagente A que forma 2 mols de uma molécula B. Se nós representarmos o consumo do reagente com um sinal negativo, indicando que esse componente está sendo transformado, nós temos essa equação aqui abaixo, em que a variação do número de mols vai ser igual a uma variação desse grau de avanço, só que negativa, porque o material está sendo consumido. Já para o produto, a variação do número de mols é sempre positiva. Então, aqui está representado mais uma vez a equação,
em que a variação do número de mols de B é a variação do grau de avanço desse nosso sistema, multiplicado por 2, porque é o coeficiente estequiométrico do produto B. E vocês notam que é positivo. Como o grau de avanço é uma característica da reação, então ele deve ser o mesmo para qualquer que seja a espécie. Portanto, o grau de avanço ele vai ser definido da forma como está colocado aqui nessa equação, como a variação do número de mols de qualquer espécie, seja ela reagente ou produto, dividido pelo seu coeficiente estequiométrico. A variação, então, do grau de avanço, que aqui a gente está representando por uma derivada, mas pode ser aproximada, simplificada por um delta, ela então expressa a variação, a diferença do número de mols de um componente no final do processo, menos o número de mols do mesmo componente no início do processo, dividido pelo coeficiente estequiométrico desse componente. E aí vale lembrar que o coeficiente estequiométrico da espécie I é negativo para reagentes e positivo para produtos, tornando assim a equação homogênea e válida para a reação, e não apenas para cada um dos componentes. Portanto, nós podemos expressar o balanço molar de uma reação química usando a definição de grau de avanço. Então, essa equação aqui relaciona o número de mols final de uma determinada espécie I, é o número de mols inicial dessa espécie, mais o coeficiente estequiométrico vezes o grau de avanço. Então, agora, voltando à nossa equação da fermentação, nós podemos fazer o balanço de massa para cada componente. Então, o número de mols final da glicose é o número de mols inicial da glicose, mais o coeficiente estequiométrico da glicose vezes o grau de avanço. Como nós temos glicose no início, então o número de mols final da glicose será o número de mols inicial desse componente, menos uma vez o grau de avanço, porque o coeficiente estequiométrico da glicose é 1 e é negativo porque a glicose está sendo consumida. O número de mols final de CO2, por sua vez, é o número de mols inicial de CO2 mais o grau de avanço vezes o coeficiente estequiométrico de CO2. Como nós não temos CO2 no início do nosso processo de fermentação, ele é gerado a partir da glicose, então nós não temos o número de mols inicial e temos apenas o grau de avanço multiplicado por 2, que é o coeficiente estequiométrico do gás carbônico. E a mesma coisa a gente pode fazer para o etanol. Então, o número de mols final de etanol é o número de mols inicial dessa espécie, mais o coeficiente estequiométrico vezes o grau de avanço. Não temos etanol no início, temos apenas, então, o grau de avanço vezes o coeficiente estequiométrico, que é 2 e é positivo por ser um produto. Podemos, então, fazer um balanço molar global da nossa reação de fermentação. O número de mols final total vai ser o número de mols inicial total, ou seja, o somatório do número de mols inicial de todas as espécies, mais o somatório do coeficiente estequiométrico de cada uma das espécies e vezes o grau de avanço da nossa reação. E aqui, então, a gente observa e constata aquilo que nós já havíamos visto de acordo com a equação química, que nós não temos uma conservação do número de mols. Então, 1 mol de glicose dá origem a 2 mols de CO2, gás carbônico, e 2 mols de etanol. E, portanto, no final do nosso processo, concluindo o nosso processo, nós temos a geração de 3 vezes o grau de avanço. Então, mostrando aqui que o número de mols de uma reação química não se conserva, ao passo que a massa sempre vai se conservar. Aqui nós podemos ver ainda melhor isso. Tá? Então, a massa ela precisa ser conservada. Então, a gente pode observar, usando a massa molar de cada um dos componentes, a gente consegue avaliar a massa no início, em que nós só temos glicose no nosso processo. Então, supondo aqui que a reação aconteça de forma estequiométrica, 1 mol de glicose equivale a 180,16 gramas de glicose, e no final nós não teremos mais glicose, a glicose foi totalmente consumida, então supondo também o consumo total da glicose, a glicose foi totalmente consumida e deu origem a CO2 e etanol. Então aqui, 2 vezes a massa molar de CO2 mais 2 vezes a massa molar de etanol, dá origem então aos 180 gramas de produto final.
Demonstramos assim que mesmo que o número de mols não seja conservado, a massa precisa ser conservada. Por fim, vocês viram aqui que a gente representa a equação química com uma parcela extra ali dizendo mais energia. Então agora vamos fazer um balanço de energia na nossa reação para ver se a energia também vai se conservar ou se ela vai se converter e se essa reação vai ser uma reação endotérmica ou exotérmica. Para isso, a gente precisa compreender que a energia contida nas moléculas de reagente ela deve ser convertida em energia para a formação dos produtos. E pode haver uma geração ou um consumo de energia devido à reação química que está acontecendo. Fazendo um balanço de energia agora no nosso sistema, a variação de entalpia ocasionada pela reação que está acontecendo pode ser descrita pela variação de entalpia dos produtos menos a variação de entalpia dos reagentes. Para que a gente possa fazer os cálculos, nós vamos precisar conhecer a entalpia de formação da glicose, do CO2 e do etanol, conforme estão aí colocados nessa figura. Fazendo os cálculos, então, a gente tem que a variação de entalpia da reação vai ser 2 vezes a variação de entalpia de formação do CO2, mais 2 vezes a variação de entalpia de formação do etanol, porque 2 moléculas de CO2 e 2 moléculas de etanol são formadas nessa reação, menos a variação de entalpia da glicose. Então nós temos uma variação de entalpia, devido à reação, de menos 67,718 kJ por mol. Essa é, portanto, uma reação exotérmica. A entalpia ela é gerada, a energia ela é gerada pela reação que está acontecendo e precisa ser exportada do sistema na forma de calor. Com isso, nós concluímos o balanço de massa e o balanço de energia do processo de produção de um pão. Então aqui a gente pode demonstrar os conceitos da engenharia química presentes num processo corriqueiro, simples e do dia a dia, como por exemplo fazer um pão. Após o período de repouso, a massa é dividida em frações menores e levada ao forno para ser assada. Nesse momento, devido à elevação da temperatura, ocorre a agitação das moléculas de gás carbônico, forçando ainda mais o glúten e o crescimento da massa. Além disso, alguns compostos, como a água e o etanol, são evaporados, e à medida que a temperatura aumenta, as leveduras morrem, cessando a fermentação. Hoje vocês conheceram um pouquinho mais de como é preparar um pão e por que o pão cresce. E viram como isso está relacionado com engenharia química. A engenharia química, como eu sempre digo aqui, está ao alcance de todos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, deixem seus comentários, dúvidas e sugestões e preencham a pesquisa que está aqui na descrição. Esse projeto é feito também por vocês. Estamos também no Instagram, onde vocês poderão ver outros conteúdos também muito interessantes e que relacionam a engenharia química com os assuntos do cotidiano. Sigam a gente lá também. A engenharia química é uma das mais abrangentes em áreas de atuação e aplicação científica. Cada vez mais, a engenharia química tem que sair do ambiente da universidade e estar ao alcance de todos.